Você sabia que o medo é um mecanismo de proteção e muitas vezes autodefesa? Você lembra que eu sempre digo que tudo aquilo que tentamos excluir de nossas vidas nos agarra? Então vamos fazer uma amizade sincera com o medo, colocando limites, mas acolhendo. Isso mesmo, eu falei acolhendo e não matando-o. O primeiro passo é não tentar se livrar dele. Para que você quer matar quem está tentando te proteger? Se o medo está presente, é porque você já experienciou algum tipo de perigo no passado relacionado ao que está vivendo agora. Esse medo está tentando te proteger do que pode acontecer de novo. Esse pode vai depender do seu despertar, do quão desperto você está para perceber os padrões que se repetem em sua vida. Apenas questione. Se algo se repete, é porque está mal resolvido. Então, ao invés de se esconder do medo ou querer bater nele, vamos mostrar que somos gratos pelo aviso e que estamos dispostos a pontuar os alertas que ele está nos dando sem entrar em desequilíbrio. Imagine o medo como um vidente cego. Apesar de não enxergar, ele prevê acontecimentos de um jeito um tanto que não convencional. Ele prevê isso consultando o passado e armazenando o nosso histórico no inconsciente. Então não chame seu medo de louco. Ele não é louco. Louco é você se não ouvi-lo. O medo é um oráculo. E eu vou deixar a fotinho dele aqui para te distrair. A aparência dele não é nada bonita. Mas se fosse bonita, nos acostumaríamos com ele e trataríamos como arte. Tem gente que até penduraria nas paredes da sala. A função do medo não é ser bonita, é simplesmente te dar recursos de proteção. Imagine que você está jogando, e o medo é esse carinha que vai aparecer do nada e te munir de proteção, te abastecer com armas e roupas de combate, te preparando para a guerra. Calma, eu sei que você só quer paz. Mas se o seu oráculo está te alertando, custa olhar com carinho para ele e ouvi-lo? Você precisa segui-lo? Claro que não. Tudo que seu medo quer é ser ouvido e acolhido, sabe por quê? Porque na infância ele foi reprimido, não acreditado e expulso do lugar dele. E o que aconteceu? Uma ação de alguém ou algo externo provocou nele um trauma que gerou um sentimento de incapacidade. Vamos revisar o que é um medo? É uma frustração gerada por um evento não acolhido. Então esse medo cria um Death Note pessoal. Pode ter certeza que ele gravou o nome de quem o provocou na lista negra. Quem aqui já assistiu Death Note? E, para lidar com seus medos, eu recomendo que você assista, mas não vai ficar com medo, ok? Calma, vamos desconstruir essa imagem desvalorizada que você tem do medo. E em vez de querer matar o bichinho, vamos procurar um lugar de acolhimento e descanso aí dentro para ele. Então se prepara, porque com certeza o medo é um traço oral. Então pega um copo de chocolate quente, um cobertor e separa algumas horinhas do seu tempo para ele. Deixa ele falar, respira, abraça e olha para ele. E sabe o que vai acontecer no final dessa conversa? Eu te garanto que aquele monstro deformado que você enxergava vai ganhar a forma de uma criancinha carente e faminta. Esse traço é altamente oral, e por você ter provocado um desequilíbrio nele, por tê-lo rejeitado e não ter dado a ele o respeito de estar em seu devido lugar, ele expandiu, ou seja, engordou de forma desproporcional, porque de tanto ser rejeitado, ele só podia comer. Ele não pôde contar com você, e você era a única pessoa que podia ouvi-lo, e já que preferiu ignorá-lo, ele teve que dar o jeitinho de continuar vivo ali, só que agora ocupando lugares que não era dele. Ou seja, o medo se tornou disfuncional. Então isso que você sente aí dentro ganhou proporções disformes. É apenas a criancinha não acolhida comendo tudo o que vê pela frente e ganhando poder sobre as outras unidades que deviam estar na função correta,
Mas como o medo cresceu, engordou e ficou fortão, ele se transformou no vilão. Mas ele não fez isso sozinho. Você deu motivo e poder para que ele ganhasse essa forma e desestruturasse todas as outras. Logo, sem uma administração, sem controle e sem limites, essa forma se tornou o algoz. Ele não teve escolha, já que foi expulso do próprio lar. Ele aprendeu a fazer o mesmo com os outros. Então, qual é o outro lado do medo? Pois é, quem diria que o medo também pode ser corajoso? Mas ele vai se tornar um corajoso disfuncional, ou seja, bivalente. Ele vai descontar a valentia dele naqueles que o ameaçam, ainda que nunca tenham feito nada a ele instintivamente, mesmo sendo cego. Você lembra que eu disse que o medo é cego? Pois essa falta de visão gerou um poder ainda maior nele, o que significa que ele tem maior habilidade de sentir que você, e pode te manipular quando quiser. Você não acha perigoso e assustador ter um ser desgovernado tão poderoso assim dentro de você? Então, ao invés de brigar com ele, por que você não atende à necessidade básica de acolhimento dele? Essa é a única solução para fazer o medo fazer um detox, emagrecer, voltar à forma e desocupar o lugar dos outros. Você entende que o medo é tão grande e poderoso que deixou todos os outros sentimentos aí dentro confusos, paralisados e desabrigados? Colega, vamos arrumar essa casinha aí dentro e encarar essa criança que se tornou um adulto disfuncional. E quem resolve disfunção não é medicação, reabilitação e cárcere, e sim acolhimento, escuta e respeito. Respeite o espaço do seu medo para que ele possa respeitar o seu e o dos outros. O medo era só um adulto por fora, mas uma criança por dentro. Então, voltar e acolher essa criança interior e saciar a fome dela é fundamental para ressignificar a imagem confusa que você pintou. Provavelmente seu medo não tem essa aparência. Essa foi apenas a aparência que ele pôde te mostrar. Mas por dentro, acredite em mim, ele é até bem fofinho. Quando a gente olha o outro como ele é e acolhe, ao invés de ignorar, tudo muda e as disfunções passam a agir em função da comunidade. Afinal, não é isso que forma uma comunidade? Colocar cada um em seu lugar de direito, respeitando os limites e o espaço do outro, gera ordem e equilíbrio. Porque quando eu mudo aqui dentro, todas as coisas lá fora se equilibram. Preparados para expandir ao invés de alterar o campo de visão e acolher os desabrigados aí dentro? Bora começar a reforma medindo os níveis de desequilíbrio e vendo quem precisa de mais atenção? Eu não acredito na desconstrução, mas eu acredito na ressignificação e no poder do acolhimento. Pare de se automedicar com remédio que para você é veneno. Nem tudo o que o outro toma serve para você. Aprenda a se ouvir, a abrir esse espaço interno de comunicação e a dar lugar de escuta que cada disfunção merece, porque cada disfunção tem um poder desconhecido que você não liberou por não conhecer. Então conheça seus sentimentos, seu corpo e seus desejos, porque eles formam quem você é, como você se vê, se acolhe e se escuta. O vilão nunca foi o medo, mas sim a crença que você nutriu sobre ele. Foi essa mesma crença que fez ele ficar desnutrido e se alimentar de alimentos não saudáveis, e esses alimentos geraram um tipo de energia disfuncional não saudável. Você entende o perigo de dar vazão ao medo, ignorando ao invés de atendê-lo em seu devido lugar? Muitas vezes o medo está certo em nos alertar, mas muitas vezes ele está confuso, perdido e se protegendo do que ele sente através de você. Você é alguém que acolhe, escuta e reorganiza seus medos, permitindo que eles participem da comunidade? Ou você é o algoz que o tranca no quarto escuro e o deixa preso lá,
fingindo que ele não existe. Cuidado, porque quando ele se alimenta das coisas erradas, já que você não dá o alimento certo, ele pode crescer e desestruturar toda a ordem que você levou anos para construir. Essa casa aí tá firme? Você construiu uma casa ou um lar? É importante que você aprenda a lidar com as suas sombras da mesma forma que você sabe lidar com o seu lado luz. Porque se sua intenção for mostrar o seu lado luz ao mundo, cuidado com o que você tem guardado, trancado e protegido nesse quarto escuro. Quando você chama pela luz, a casa tem que estar em equilíbrio, porque se você é essa potência divina e tem essa luz própria toda, adivinha qual é o primeiro lugar que ela vai iluminar? Afinal, para que serve a luz se não for para iluminar a escuridão? Você tem certeza que vai transcender sem antes fazer essa inspeção interna? Tem certeza que você não prendeu ninguém no quarto escuro? Tem certeza que não tem algo que você ainda não está preparado para mostrar lá? Porque se tiver, eu te aconselho que antes de acender essa luz e expor ao mundo, você se resolva e ao menos coloque a casa em ordem, porque quando essa luz vier à tona, você acha que ela vai iluminar onde já tem luz suficiente? Por quê? Ela estaria sendo disfuncional, evidenciando que já tem luz. Pode ter certeza absoluta que ela vai iluminar o ponto mais escuro e secreto, ainda que você não queira mostrar. E não a culpe, lembre-se, foi você quem resolveu abrir a casa a público sem antes revisá-la. Essa luz não faz por mal. Ela vai fazer isso porque foi convidada por você para cumprir a função dela. E a função dela é iluminar o escuro. Então, se tem uma criança amordaçada em seu porão, eu recomendo que você não acenda a luz ainda. Primeiro, tenha coragem de ir nesse escuro e libertar essa criança. Aí, quando a luz vier e iluminar esse lugar, não vai doer tanto nem causar tanto espanto. A luz só vai encontrar um lugar, ainda que seja sombrio. Ela vai encontrar acolhimento e poder deitar nesse divã, plena e repousar tranquila. Ela não vai precisar potencializar tanto, nem brilhar tanto, porque ela achou um lugar acolhedor onde pode brilhar da forma que quiser. Ela não vai encontrar um ambiente tão escuro, a forçando a ser mais potente que ele, a forçando a se sobressair, nem vai precisar usar toda a sua energia. Agora que ela encontrou um ambiente com meia luz, ela pode apenas equilibrar esse ambiente, tornando-o propício e perfeito para um clímax agradável, onde a luz e a sombra podem acolher uma a outra e encontrar, nesse ponto de equilíbrio, a harmonia, a melodia e fazer a composição que faltava. Cuidado com o que você pensa sobre a sombra, e mais cuidado ainda com o que você pensa sobre a luz. Porque se uma estiver em desequilíbrio, nenhuma das duas vai se sentir bem cumprindo sua função. Qual a sua intenção ao acender essa luz e elevá-la à máxima potência? Você está levando em conta a sua intenção? Qual o propósito disso? O que você quer mostrar? Cuidado com o seu interior e com o que você guarda aí dentro, porque quando a luz se revela, ela ilumina. E se aí tiver muito escuro, ela pode ser forte demais e acabar iluminando o outro lado, aquele oculto que você não quer mostrar a ninguém. Só convide a luz quando você tiver certeza que pode encarar seu maior medo e que ele está livre para se revelar. Não provoque o caos com a luz que você mesmo chamou. Você está pronto para que o mundo veja seu quarto bagunçado e sua cama por fazer? Ok, mas se isso for te gerar desconforto, é simples resolver. Primeiro arrume o caos, depois acenda a luz. Assim os dois vão estar em harmonia para se revelarem juntos e provocarem o equilíbrio que o mundo precisa. Viu como é simples acolher o medo?
Ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. A fera só vai ser desproporcional se você deixar. Se você for capaz de ser humano e acolhê-la, ela vai ficar lá quietinha no lugar dela, vivendo em comunidade, cumprindo a sua função, sentindo-se amada, respeitada e valorizada. Ainda que o nome dela não seja o mais bonito, ainda que a casa dela não seja a mais iluminada, ninguém nunca disse que era disso que ela precisava. Mas com certeza, se a casa dela estiver em equilíbrio, será o lugar mais seguro do mundo para você. Às vezes, julgamos a casa pela fachada e nos surpreendemos com o lar secreto dentro dela. E por causa de uma informação cheia de ruídos, criamos monstros desnecessários e alimentamos medos inexistentes que passam a existir no momento que você o tranca nesse lugar de não escuta. Às vezes o medo nem era seu, e você o amarrou e o trancou lá por causa de um ruído que você acreditou. Cuidado! Quem não se conhece não sabe o estrago que pode causar na própria vida, fazendo a coisa certa no momento errado. O simples fato de acender uma luz em um dia ruim pode ser algo que mude completamente a sua vida. E agora eu te pergunto, do que você tem medo? Esse é um texto da escritora Isa Flor, 15 de setembro de 2023. Serendipity 11/11, o portal do amor. Meu mundo paralelo.